Doutor Me Consulta está de volta, são 2 horas e 29 minutos e hoje a gente recebe o nosso novo especialista aqui no programa. É o Dr. Max Soutomaior, médico ortopedista, especialista em traumatologia. Doutor, seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta. Eu que fico feliz, Hélio, de ter essa oportunidade, né, de poder, depois de tantos anos aqui em Roraima, né, ter essa oportunidade de apresentar o meu trabalho, né, ver o que nós já fizemos tanto para esse estado e hoje, de certa maneira, apoiar, né, algumas carências que ocorrem. E nesse sentido eu tive muita vontade de montar a minha clínica. Perfeito. Né? E a gente sabe que Roraima principalmente falando, o tema de hoje vai ser acidentes de moto e as complicações que as fraturas causam. O senhor, como médico já há anos aqui no nosso estado, Exato. sabe a precariedade depois que uma pessoa sofre um acidente, que ela procura um atendimento, toda a parte de recuperação, de fisioterapia, o quanto é complicado, né, doutor? Hélio, oportunamente eu vou até dizer para você que eu sou especialista também em medicina do tráfego, né? E nós estamos aí nessa vida, nessa lida com pacientes, pessoas, né? Aliás, não chamam pacientes, né? São candidatos, né? A tirar carteira, tanto A como B, né? Que é uma de moto, a outra de carro, C, D e E. Uhum. Nesse sentido, você vê que, às vezes, como é importante o curso, né? Que deve ser feito, que é oferecidos aí pelas autoescolas, né? E ter a prova realmente, uma prova mais rigorosa, para que eles entendam bem, né, o que significa as regras de trânsito. Uhum. Nesse sentido, eu quero dizer que, por exemplo, muita gente andando sem carteira, né? Você vê muitas motos, eu sei que as pessoas têm que trabalhar, têm que ter o seu ganha-pão. Muita gente vira para mim que sofreram acidentes, né? Ah, doutor, como é que eu vou fazer? Eu falo, você continua andando de moto? Continuo, doutor, porque é o meu meio de transporte. Considero isso justo. Mas tem que seguirem-se regras. Regras que são editadas pelo CONATRAN, pelos DETRANS, entende? Sim. E a fiscalização tem que ser rigorosa também. Porque você vê o acidente, mesmo com a pessoa bem habilitada e com bom conhecimento de trânsito, eles estão propensos a sofrerem também. Então você imagina aquela pessoa, aquele condutor, né? Que não tem carteira, que não tem aí um conhecimento bem básico de regras de trânsito. Realmente vai dificultar a convivência, né? Convivência de tráfego e tudo mais dentro da cidade. Fora aqueles condutores que também fazem tudo errado, né, doutor? Infringem as leis de trânsito, ultrapassam em locais que não é permitido, acaba sofrendo um acidente. Isso aí é óbvio. Eu vou trazer até uns dados aqui, porque olha só, prestem atenção. Tendência preocupante, fonte G1, tá, gente? O número de motociclistas em circulação está crescendo rapidamente, acompanhando a tendência nacional. Uma em cada 3 mortes de trânsito no Brasil envolve motociclistas. A maioria das vítimas são jovens entre 20 e 39 anos, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet, desculpa. Então, olha, trazendo dados de acidentes com motociclistas em Roraima, de janeiro a maio de 2025, este ano agora, tá? Total de motocicletas registradas são 124.153 registros. Vítimas em sinistro com motos, 550 pessoas. Mortes de motociclistas, 25 mortes. São números alarmantes. São números altíssimos. Altíssimos. Números altíssimos e como você falou que o número de motos aumentou, por quê? Porque a facilidade, né? A facilidade. Isso só até maio, hein, doutor? Você vê que você falou um período restrito, um período pequeno. De janeiro a maio. De janeiro a maio, né? São 5 meses aí, mais ou menos. Imagina, então, o dobro, o triplo já. Então você vê isso aí durante anos, né? E esses pacientes, essas pessoas, esses condutores que sofreram sinistro, eles vão sofrer fraturas, né? Os que ficarem vivos, né? Obviamente. E essas fraturas podem se complicar, né? Fraturas graves, fraturas expostas. Essas fraturas expostas, elas relevam um tempo maior de tratamento. Então, essa pessoa, esse condutor, vai ficar aí, às vezes, dependendo da fratura, de 1 ano e meio, talvez até 3 anos
sem voltar ao comércio, sem voltar a trabalhar. Isso aí já é uma dificuldade tanto para a família como para o Estado, que tem que bancar esse paciente, e é ruim para todo mundo isso daí. Doutor, em quais partes do corpo são mais frequentes fraturas nesses acidentes? Hélio, eu gosto de falar uma previsão, uma estatística mais antiga, vamos dizer assim, né? Porque a obrigatoriedade para se andar de capacete, ela veio, eu acho que de 20, 25 anos para cá, sim, né? Na época que eu ainda fiz residência em Brasília, Brasília é sempre um espelho, assim, né? Um reflexo do que começa no país. Então, a obrigatoriedade de usar capacete começou por lá, é igualzinho a história de também parar, né? Na faixa de trânsito, na faixa de pedestre, né? Ter aquela educação de parar o pedestre poder atravessar. Então, nesse sentido, o que aconteceu? Começaram a se usar os capacetes, os traumas crânioencefálicos, os TCS, né? Costumoramente chamado, né? Eles diminuíram mais. E nisso fez com que as partes, os membros mais expostos, sofressem uma quantidade maior de trauma. A maioria das vezes, né? São membros inferiores, né? Pé, tíbia, fêmur, né? Levando aos membros superiores ou os dois juntos, né? Antebraço, braço, ombro, luxação de ombro e até o mais grave, que seria fraturas a nível de coluna. Coluna dorsal, coluna cervical, então muito mais grave, né? Porque ela lida com a maior parte dos nossos membros superiores e até a nossa respiração. Então um trauma desse é muito grave. E a gente está falando de moto, né, doutor? Porque moto não tem para-choque, não tem um cinto moto, de segurança. Se fala isso daí. Não tem nada. O para-choque é o joelho do cara, né? A perna dele. E outra, eles arriscam demais, né? O problema maior é vou arriscar. Não, a moto... vê cada absurdo por aí, o pessoal empinando moto, fazendo o tal do grau, né? Que eles chamam zero, sei lá como é que chama agora. Também... Aí eles... É um absurdo aquilo, né? Aí o que acontece? Eles já têm um veículo que é rápido, né? Ele vai chegar mais rápido que um carro no local, mas eles querem chegar super rápido. Eu vou te dar um exemplo assim, comum, que é aquele sinal na frente do HGR. Uhum. Aquele sinal você vê, quando ele fecha, você quer fazer um retorno bem na frente do HGR, você espera o sinal fechar. Quando o sinal fecha, você já sabe que pode entrar, porque ele fecha dos dois lados, tanto indo como voltando para o centro ali, sim, né? Mas acontece o quê? Você tem que esperar ainda, porque as motos passam ali sem respeitar sinal nenhum. Sem falar dos carros também, né? Porque os carros também não estão fugindo muito a essas ilegalidades, essa falta de respeito aos sinais, né? Aos sinais de trânsito. Doutor, olha, tem mensagens aqui, as pessoas estão participando. Boa tarde, doutor. Eu sofri um acidente de moto há 6 meses e quebrei a perna. Desde então, sinto dores e dificuldade de andar longas distâncias, mesmo após a fisioterapia. Estou preocupado se isso é normal ou se existe algum risco de sequelas permanentes que possam afetar minha mobilidade. Eu queria até que o senhor falasse isso, porque o senhor tem uma clínica que ela é especializada no atendimento de acidentados. Pós-operatório. E pós-operatório também. Exato. Fala um pouco dos serviços que tem lá na clínica, doutor, para a gente poder ajudar o João, lá do Asa Branca, que sofreu esse acidente há 6 meses e que está buscando uma recuperação plena e ainda não conseguiu. Quais são os protocolos que o senhor trabalha lá na clínica? O fato, João, né? João, infelizmente, uma fratura. Eu não sei que nível que foi, se foi exposta ou foi fechada. A perna, ele falou, não, é porque pode ter sido exposta ou fechada, né? Uhum. E se foi aberta, dependendo da técnica que foi usada para se operar, se ela foi aberta também, ou se ela foi colocada haste intramedular. Então tem técnicas, às vezes cirúrgicas, que facilitam a evolução. Quanto menos invasiva, melhor é a recuperação do paciente. Mas em cima disso, o que nós trabalhamos lá na clínica? Além da fisioterapia, nós trabalhamos também com as ondas de choque. As ondas de choque, elas hoje, em pesquisas, elas facilitam até a consolidação óssea, estimulando o micromovimento da fratura. Então, elas têm várias ponteiras e as mais profundas são... Ela ajuda a regenerar o osso. Ajuda a regenerar o osso. Olha que Ou fantástico. seja, ela acelera o processo de regeneração do osso. Ele vai regenerar, né? E agora também vê, né, se não ficou sequelas, por exemplo, tipo consolidação viciosa, ou seja, o osso não está alinhado, pseudartrose, ou seja, que ele não consolidou direito e virou tipo uma articulação falsa, né? Então aquele foco de fratura, você ainda vê movimento nele. Nesses casos, muitas vezes, tem que se refazer a cirurgia.
Perfeito. Olha, a Marcela lá do Cauamé. Boa tarde, doutor. Acabei de sair do hospital depois de fraturar o braço em um acidente de moto. Estou com medo de não conseguir recuperar totalmente. Todo mundo tem com medo de não recuperar a mobilidade, né, doutor? Olha só, estou com medo de não conseguir recuperar e voltar às minhas atividades normais, inclusive no trabalho. Quais os cuidados devo ter agora para que a reabilitação seja eficaz e segura? Por exemplo, qual é o nome dela? A Marcela. Marcela, Calma. boa tarde, Marcela. O que acontece é o seguinte, tem que saber o que é a fratura do antebraço, né? Foi braço, antebraço, né? O braço, de um modo geral... Foi no braço, doutor. Foi antebraço ou braço? Braço, ela falou. O braço, de um modo geral, ele pode ser tratado, dependendo da evolução da fratura, tanto conservadoramente como cirúrgica. E também, como eu te falei, ele pode ser colocado placas externas, você faz uma incisão e faz reaberta, com colocação de vários tipos de placas, e pode fazer a intramedular, passando uma haste intramedular bloqueada. Mas, em muitas vezes, você pode tratar conservador, dependendo do alinhamento que aquele foco tem. Né? Aí, normalmente, o cara dá o médico ele dá um prazo aí de 2 meses, 15 dias, para ver se movimenta o foco, para ver se não dá aquelas complicações, como eu te falei, da consolidação viciosa e a pseudoartrose. Então, nesse sentido, o acompanhamento do médico é prioridade. Porque com a evolução da fratura, vai se decidir, não, já não dá mais para continuar como conservador, vamos ter que partir para um procedimento cirúrgico. E no cirúrgico você tem as opções que você pode levar. E sabe o que é legal? Porque a clínica Dr. Max Souto Maior, ela chegou aqui no programa e lá eles trabalham com vários protocolos para recuperação de acidentados, né, doutor? Exato. O foco é esse. O doutor é ortopedista, é traumatologista, opera muito, ele sabe das complicações que acontecem nesses tipos de acidente. Então, tornar acessível para a população, principalmente porque a gente sabe que não são preços... outras clínicas é um absurdo, né, para você conseguir tratar. E lá a gente trabalha com preços acessíveis, inclusive, né, doutor? Eu estou trabalhando com combos, né, e pacotes. Né? Combos e pacotes, maravilha. É a mesma coisa. Sim. Em cima das ondas de choque, em cima das necessidades, talvez até de uma infiltração, mas no caso de trauma é menos usual, né? A não ser uma associação de uma tendinite ou uma inflamação muscular, que também ocorre. Mas eu vejo a necessidade dessas pessoas, a dificuldade que elas têm de ir a um índice de acidentados é muito alto aqui, né, doutor? Hein? O índice de acidentados é muito alto. Muito você alto. procura você já se opera pelo hospital público, mas você sabe depois a diferença, a dificuldade que você tem de encontrar uma fisioterapia. Uma fisioterapia. Pública. Não existe isso. Ou você realmente se empenha e paga um valor que cabe no seu bolso, ou você nunca mais recupera seus movimentos. Essa que é a verdade. Ou você vai sofrer com dor pro resto da vida. E eu acho que o objetivo principal da gente trazer isso para cá é porque a utilidade pública a um preço acessível também, né, doutor? Eu quero facilitar o máximo que eu puder a esses pacientes, que eu já operei muito realmente aqui, feito você falou. Muito trauma, muitas cirurgias ortopédicas também, que são um pouco diferentes. E eu vejo as dificuldades que eles têm, por exemplo, na fisioterapia, você pede no pós-operatório imediato a fazer a fisioterapia, você cobra ali as sessões, aí quando você vê, ele volta com você com 2, 3 meses. Ah, doutor, não consegui fazer a fisioterapia. Você fica assim de já perdeu 3 meses. Perdeu 3 meses de tratamento, que tinha que ser precoce. Podendo estar evoluindo, né? Podia estar evoluindo bem, mas realmente não vai mais evoluir devido ao atendimento não ser prioritário nesse sentido. Olha, o Rafael tá aqui também com a gente, doutor. Ele fala que há 3 meses sofreu um acidente de moto, quebrou a clavícula e apesar da cirurgia e da fisioterapia, o ombro ainda dói quando faz esforço ou movimentos bruscos. Isso pode se tornar uma limitação permanente se ele não tratar, ou há chance de recuperação total caso ele consiga aí um atendimento bom? Qual o nome dele mesmo? É o Rafael. Rafael, a maioria das fraturas, assim, a fratura de clavícula, ela tem muitos tratamentos conservadores, é só usar do gesso. No meu tempo, usava gesso de extensão, ou seja, era um gesso que fazia uma tração ali na clavícula para ver se ela conseguia um alinhamento. Depois vamos se usar o mais... A clavícula é o ombro, né, doutor? A clavícula é esse osso que tem aqui ligado, né, ao externo e ao acrômio. Por isso que tem a articulação acrômio-clavicular, que liga a clavícula e o acrômio. Deve ser horrível quebrar isso, hein? Porque é uma área... Porque a gente chama de cintura. Mobiliar. A cintura é cintura escapular. Cintura escapular, ela inclui o manguito rotador,
né? O manguito rotador é uma sequência de 4 músculos, né? Que tem a função da adução, extensão, rotação interna e externa do ombro, do braço, né? Aí o que acontece? Quando você tem um tipo de fratura dessa, que quebra a clavícula, provavelmente vão haver lesões tendíneas ou até do próprio corpo dos músculos, esses músculos que eu te falei, esses músculos do manguito rotador. E nisso pode ocasionar o quê? Miotendíneas, ou seja, doença, dores musculares e dores tendíneas. Ainda mais no supraespinhoso, porque ele já é um músculo fino, que passa numa área muito estreita, ele já é propenso a dar tendinite nele, mas depois de um trauma, provavelmente ele vai inflamar. Aí nisso, o tratamento fisioterápico é prioritário para o ombro, porque o ombro ele não pode ficar parado. O ombro é a nossa maior articulação. Quanto mais tempo parado, mais rigidez ela vai ter e pior a dor vai ficar. E doutor, a gente sabe que esse tipo de acidente são acidentes que as pessoas realmente, ou elas perdem a mobilidade, ou elas ficam sem mobilidade nenhuma, ou elas têm dores, elas adquirem dores crônicas pro resto da vida. Pro resto da vida. Né? Então, assim, a necessidade de procurar um especialista para fazer e desenvolver esse protocolo para ela poder ter essa melhora, né? E a gente começar a voltar aquele processo todo, né? Para você voltar ao processo que ela não tinha nada, não tinha dor, demora, é um processo lento, mas a gente vai usando todos os recursos que nós podemos fazer. Seria multissistêmica, né? Ou seja, você associar as ondas de choque, associar a infiltração e associar também a fisioterapia bastante específica para aquele movimento do ombro. Olha, quem está por aqui também é a Beatriz, lá do Liberdade. Boa tarde, doutor. Minha mãe fraturou o quadril após um acidente de moto e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Estou preocupada com os riscos de complicações e sequelas em fraturas de quadril, principalmente em pessoas mais velhas. Quais são os cuidados e tratamentos mais importantes e principais no caso dela? A fratura de quadril, né, ela é muito comum em realmente pacientes mais idosos. É aquela história que vai no banheiro, escorrega, cai, né? Vai na área molhar o jardim, né? Ou molhar a horta, sei lá, essas coisas. Cachorro que vem, aí a pessoa escorrega e cai. Realmente, e muitas vezes, ela não é a fratura assim por exemplo, do acetábulo, né? É onde encaixa o fêmur. O quadril é o conjunto dos dois. Na maioria das vezes, ocorre em fraturas chamadas trocantéricas, né? Elas são as chamadas transtrocantéricas, são as mais comuns. O tratamento dela, em tempos antigos, era chamado com uma placa, né? Aquela chamada de Richard, que ela pegava intramedular no quadril, na cabeça do fêmur e descia lateral ao fêmur. Né? Ela subia um parafuso canular, um parafuso que se apertava e botava essa placa. Essa cirurgia já entrou praticamente em extinção, porque nós temos a intramedular, né? Que passa um fio intramedular, a incisão é muito menor, né? E você sobe um parafuso percutâneo que passa pela própria haste intramedular. Pronto. Mas tem as fraturas mais graves, ou seja, aquelas que pegam a cabeça do fêmur, o colo do fêmur. Pegou o colo é ruim porque ele é um lugar muito irrigado e normalmente evolui ali mal. Doutor, seria interessante muita gente que participa aqui com a gente, e a avaliação é fundamental, né? Então, claro, tem que ver o raio-x. Não adianta fazer uma consulta, a gente nem quer isso, o objetivo do programa é a gente informar de que forma o doutor vai poder ajudar a cada caso. Mas olha, é importante você procurar sim uma ajuda especializada, vai lá na clínica Dr. Max Souto Maior, porque ele vai fazer uma avaliação mais detalhada. É uma fisioterapia muito específica. Ainda mais se foi operado e foi colocado prótese. Alguns movimentos você não pode fazer, né? E tem que tomar um cuidado mais detalhado, né? E cada caso é um caso, né, cada doutor? Caso também é um caso. O senhor vai avaliar, vai desenhar qual protocolo vai se adaptar à situação. Tem que ser uma fisioterapia praticamente específica, de acordo com o procedimento ortopédico que foi feito. Perfeito. Olha, quem tá por aqui também é a Fernanda, lá do Tancredo. Doutor, meu acidente de moto, fraturei a tíbia e o tornozelo. Quero saber mais cuidados específicos devo ter para evitar deformidades ou sequelas permanentes, principalmente porque trabalho em pé e dependo da minha mobilidade diariamente. É assim, né? A gente fica... Se ela foi operada, né? Provavelmente, se o tornozelo quebrou, ela foi bimaleolar, já é uma fratura mais grave. Vem associado também, né? Independente da técnica cirúrgica que o médico usou, lesões também tendinas e ligamentares.
A maioria das vezes, às vezes há uma boa consolidação, um bom alinhamento da fratura no maléolo, né? E na tíbia também. Mas o que acontece é que existe também os tendões, né? E os ligamentos. E às vezes não é suturado, então eles ficam com a dor permanente. Uma dor demorada para melhorar. Então a fisioterapia é obrigatória e não pisar de jeito nenhum. Tá vendo, né? só? Olha, quem tá por aqui também, muita gente chegando, Lucas, lá do Jardim Equatorial, Amanda do Pintolândia, o Ricardo do Buritis, todos se acidentaram, doutor. Quem tá por aqui também é a Tatiane do Operário, o Paulo do Pricumã, a Isabela do Cidade Satélite e o André do Nova Cidade. Vamos falar do André? André, há 6 meses, teve um acidente de moto, fraturou os dedos da mão, doutor. Ainda sinto dormência e dificuldade para segurar objetos. Quais são os riscos da perda da destreza e sensibilidade das fraturas de pequenas articulações? Esse tipo de fratura na mão, né? Saber se foi dos metas ou se foram das falanges, né? Os metas, de um modo, eles têm uma associação maior, né? Com os tendões e a inervação. Fraturas ali, às vezes, não sei se foi tratamento cirúrgico ou se tratou conservador, né? O ideal seria tratar com milipracas, placas minis, né? Que chamam, umas plaquinhas pequenas que usa muito no bucomaxilo. Seria o ideal, mas a pessoa trabalha com fio de Kirchner, né? Que é passado intramedular para fazer o alinhamento. É um alinhamento satisfatório, né? E lesa muito pouco a questão dos tendões e essas coisas mais. Mas pelo próprio trauma, pela própria incidência do trauma, nós temos essa região do punho, né? Que ela é muito irrigada e tem um ligamento transverso. Então todo trauma ali pode complicar o quê? Com sensação de parestesia na mão, que é o formigamento, perda de força. Isso aí, de novo, eu lhe digo, tratamento fisioterápico e avaliação ultrassonográfica, para ver se ficou alguma lesão também. Pode ter tido uma lesão neurológica, mas, de um modo geral, é mais rara. Mas normalmente a gente chama de neuropraxias, que ocorrem, mas saber também se o túnel do carpo não sofreu uma compressão em cima disso. O túnel do carpo é o punho ali, na região do punho. Perfeito. Olha, quem tá por aqui também é a Isabela, que eu já falei. Ela disse que foi atropelada enquanto pilotava a moto dela, fraturou a pelve e ela tá com medo, de dificuldade de caminhar, de limitações permanentes. Quais cuidados ela tem que ter agora, doutor, durante essa reabilitação? A fratura de bacia, não sei se... Nossa, deve ser horrível ser atropelado, né, gente? A bacia, a gente tem um detalhe que é chamado assim, a abertura em livro aberto. Ou seja, a bacia ela é aquele arco assim, né? Quando você tem um trauma muito grande, o que é livro aberto? A sínfise pública abre. Ali chama-se sindesmose. Há um rompimento da sindesmose. Ali, pela própria experiência, se calcula aí até 2 centímetros. Quando você vê em 2 centímetros, não há necessidade cirúrgica. O tratamento é conservador, repouso, em casa, às vezes, é até bem longo. Quando há aumento dessa sínfise pública, ela abre demais, você tem que fazer um fixador externo que se pega na crista ilíaca, né? E se aperta por fora. Já viu aqueles fixadores que pegam na pelve? Na pelve, no caso. Sim. Você faz aquilo para você aproximar de novo a sínfise pública. E também é o único dos casos, poucos casos, que quando é muito grave, é um livro aberto mesmo, ou seja, ali tem mais de 8 centímetros, ocorre um sangramento absurdo a nível de articulação sacroilíaca, na região sacral, que ela é muito vascularizada. Então, obrigatoriamente, quem entra primeiro nesse caso, para operar, é o ortopedista, antes do cirurgião geral. É uma das poucas que tem. Aliás, eu acho que é uma das únicas, assim. O cirurgião ortopedista entra primeiro, o traumatologista coloca um fixador externo, aproxima aquela sínfise. Quando você aproxima, o sangramento já para na hora. É um sangramento violento. Em média, você perde aí quase 3 litros de sangue durante 1 hora. Então, o cara tá esvaindo em sangue. Realmente é grave. Olha, são acidentes gravíssimos de moto. A gente tá com o tempo esgotado, mas eu quero agradecer a Luciana do Caranão, Renato do Jardim Tropical, a Carla do Paraviana, o Marcelo do Asa Branca, a Patrícia do Caumé. Todos foram acidentados. O que todos têm em comum e que devem fazer é procurar a clínica Dr. Max Souto-Maior. Estaremos lá esperando. O senhor é especialista para poder atender eles com certeza. Pacotes e combos acessíveis para fazer a fisioterapia, fazer ondas de choque, infiltrações. Tudo isso tem lá. Até laudo para o INSS o senhor trabalha, né? Sim, laudo para o INSS, claro, a gente faz também. Havendo sequela, então o próprio auxílio doença, que é direito deles. Tá vendo só? É o direito de receber. Doutor Me Consulta sempre trazendo os melhores especialistas para você. Quero pedir para o senhor, doutor, dizer aonde está localizada a clínica Dr. Max Souto-Maior. Conta pra gente. Nós estamos trabalhando ali na rua Iê Coelho,
ali virando a universidade à esquerda, né? Aquela avenida que vai pro shopping. Certo. Perto da... Fazer uma divulgação aqui da 2,90 da Academia América. Passando a Academia América do lado Isso, do esquerdo, lado gente. esquerdo, Tem uma 7 placa grandona lá. 729. Não tem como errar. Doutor, anotem o telefone para agendamento, por favor. Você que foi acidentado, que está precisando de uma recuperação rápida, o doutor está aqui para lhe ajudar, viu? Especialista nisso. É o 98107-6773. Vou repetir, hein? 98107-6773. Doutor Max Souto Maior. Doutor, muito obrigado. Agradeço a você. E aí, foi tranquilo? Achei ótimo, fiquei bem relaxado. Você tá vendo só? Lhe profissional. falei. Gente, aproveita, segue o Dr. Max Souto Maior lá no Instagram também, tá? É dr.maxsouto. Combinado? E aí você já vai ver, já aproveita, já segue lá. O doutor tá começando o Instagram dele agora, né? A gente tá fazendo essa parte digital para ele poder levar o máximo de informação possível para você. E aí você vai acompanhar tudo isso por lá,